A paz e a graça de nosso Senhor Jesus a todos que o invocam. Irmãos, todo aquele que invocar o nome de nosso Senhor será salvo. Isso é o que está em toda a inteireza do Evangelho do Reino. Como, por exemplo, está em Romanos 10:13. Amados, estamos falando aqui de uma interjeição, cuja definição linguística trata-se de uma classe gramatical de palavras que expressa sentimento súbito, manifestação espontânea de nossa alma, seja de desespero, susto, dor ou alegria. Portanto, nosso assunto de hoje é sobre invocar o nome do Senhor. Não é proferir uma oração. Isso porque há circunstâncias em que não há condições momentâneas para uma prece, mas nem por isso a nossa alma deixa de se manifestar, expressando sentimentos súbitos de susto, terror, de alegria espontânea e natural. Assim, pessoas espirituais, diante das várias situações, invocam: ó meu Deus, ó meu Senhor, ou simplesmente Senhor Jesus, enquanto que o homem natural, não espiritual, quando não profere um baita de um palavrão, diz: caramba, tô ferrado, me dei mal, ou e agora? Outros ainda, na maioria dos que se dizem cristãos, dizem Nossa Senhora, como se a mãe de Jesus tivesse exercido um certo ministério em que gerou discípulos para ela, como Cristo Jesus, né? Ou como Senhora, se ela tivesse também servos, para que ela, o que ela nunca fez, pois jamais se exaltou deixando de ser serva do Senhor. Pois sabemos que toda a idolatria do marianismo católico não foi criação da igreja primitiva dos apóstolos, mas da religião imperial romana para substituir as várias deusas existentes nos países do imperador Constantino, isso lá no século IV. Amados, o invocar o nome do Senhor, seja na pessoa do Deus Pai ou do Deus Filho, do tipo, ó meu Deus, ou ó meu Senhor, ou ó Senhor Jesus, requer espiritualidade que inexiste nas religiões, apesar de ser fundamental para manter a nossa ligação íntima de filhos para com o nosso Deus Pai. Assim, lá no passado, no Antigo Testamento, não houve muitos espirituais, além de profetas, mas o hábito de se invocar o nome de Deus entre os espirituais já existia. Registra-se que o primeiro a invocar o nome de Deus não foi Adão, Eva, Caim, Abel ou mesmo Sete, mas sim Enos, filho de Sete e neto de Adão. Isso está lá em Gênesis 4:26. Irmãos, há uma centena de endereços do Velho Testamento invocando Deus, mas vou mencionar apenas alguns, pois a partir de Enos, espirituais passaram a invocar Deus. Gênesis 12:8, apareceu o Senhor a Abraão, que ali edificou um altar, e ele passou a invocar o nome do Senhor. Em 1 Reis 18:24, disse então Elias aos profetas de Baal: eu invocarei o nome de meu Deus, e você invoca o seu. Nesse mesmo sentido, segundo Samuel 22:7, na minha angústia eu invoquei o nome do Senhor, e ele ouviu a minha voz. Amados, dezenas de salmos poderíamos mencionar aqui, mas vamos ficar apenas com o de número 18, 1:32, onde Davi narra sua própria epopeia. E, resumindo, seria: invoquei o nome do Senhor e todo o universo conspirou a meu favor. Mas tem rimou, né? Já no Salmo 99:6, fala-se do muito que Moisés e Arão invocavam o nome de Deus. Igualmente, no Velho Testamento ainda temos Isaías 14:24 e Jeremias 33:3. Invoca-me e eu te responderei. Resumindo, para não ficar cansativo, o Velho Testamento era uma época de muita violência. Então, o invocar o nome de Deus era apenas para se salvar de guerras e agressões. Mas, mesmo assim, a prática de se invocar o nome do Senhor com o passar do tempo, devido ao religiosismo, deixou de existir, o que determinou o fracasso da fé judaica, conforme Isaías 64:7. Já ninguém mais há que invoque o teu nome, que te segue e que te apegue a ti, ó Senhor. Mas já na nova aliança, a do Espírito, por sermos espirituais, nossa salvação depende muito de invocar o Senhor, o que nos fortalece também noutro tipo de livramento contra outro inimigo, o diabo.
e sua influência sobre nós. Conforme está lá em Efésios 6, 10, 6:10. A luta não é contra pessoas, mas contra o diabo. E por isso somos levados a lutar para nos salvar das imperfeições de nossa própria alma e caráter, carregando a nossa própria cruz dia a dia. Tudo conforme está lá em Lucas 9:23. Então, verdade é que, embora muito pouco difundida entre nós, a prática de se invocar o nome do Senhor foi sempre o fundamento da fé da igreja primitiva dos apóstolos. Como, por exemplo, quando Pedro, conforme Atos 2:21, se dirigiu à multidão, ele anunciou o cumprimento da profecia de Joel 2:32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse também em Atos 9:14, que Ananias argumentou perante Cristo Jesus em espírito, dizendo: Paulo trouxe autorização para prender todo aquele que invoca o teu nome. Já em Atos 7:59, Estevão, enquanto era apedrejado, invocava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Em 1 Coríntios 1:2, Paulo inicia sua epístola se dirigindo aos santificados que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, em 2 Timóteo 2:22, segue a justiça, o amor e a paz a todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, devemos perder velhos hábitos e substituir velhos hábitos, né, de palavrões, caramba, Nossa Senhora, que na maioria de nós viemos da cultura católica, né, para passarmos a invocar cada vez mais o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é certo que tudo vai melhorar cada vez mais em nossas vidas. Pois aqui estamos falando de vários ataques espirituais que recebemos dia a dia, como uma alma incomodada por alguma coisa que paira sobre nós, mas que sequer imaginamos do que se trata. É tão comum isso, né? Então aí a gente invoca o nome do Senhor e tudo se acalma, pelo agir de Deus em nosso favor nas regiões celestiais. Quantas vezes vemos diante de momentos difíceis, com problemas sérios, quanto a que nem sabemos formular uma oração, mas sabemos, contudo, invocar o nome do Senhor. E Cristo Jesus transfunde vida em nossa alma, nos reanimando, né? Amados, a cada dia, quantos pensamentos ruins passam pela nossa mente? Pensamentos maus, de apelo sexual, lembranças que remetem a saudades, dores, paixões, arrependimentos, antipatias raciais, homofobias, desejos de vingança, sensualidades exacerbadas e ódios. Entretanto, invocando o nome do Senhor, e o mau pensamento se vai, pois Cristo nos eleva a uma outra dimensão espiritual, nos salvando de perigos, dentre os quais o maior deles, nós mesmos. Pois o Espírito Santo nos convence de nossas imperfeições, conforme está lá em João 16:8, para que, conforme 1 Timóteo 4:2, a nossa consciência não se cauterize, resultando em perda da percepção do pecado. E então vemos, conforme Romanos 2:4, que é a própria bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Pois vários são os maus pensamentos que passam pela nossa mente todos os dias. Amados, vamos meditar sobre o invocar o nome do Senhor e adotar esse costume, tal como Paulo queria que se tornasse comum entre nós, conforme está lá em Romanos 10, de 13 a 15, quando ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como invocarão o nome daquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Amados, peguem e procurem adotar o hábito de se invocar o nome do Senhor, pois aos olhos de Deus, até os pés dos que anunciam essas coisas são formosos. Então, muito mais do que o pé, imagino o quanto mais importante será a formosura de nossa alma aos olhos de nosso Deus. Ensine essas coisas, repassem o vídeo e meditem nele. E até o próximo encontro